Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é o dia 17 de julho de 2022. Hoje temos mais uma lição, e essa lição é muito importante. Fala sobre a ascensão de um primeiro rei em Israel e a sua queda. Vamos estudar acerca de Abimeleque. Bem, o texto de hoje é de Juízes capítulo 9. Vamos estudar Juízes capítulo 9. Vamos ter o cuidado de analisarmos o texto com vistas na sua estrutura geral. E o texto tem várias divisões aqui que nos permitem entender como o narrador constrói o seu texto. Ele conta a história, é um bom contador de história. Ele é um bom contador de história, sabe o que é princípio, meio e fim, e faz os vínculos necessários para que nós possamos entender a trama, o que está acontecendo, o que está se passando, dá informação dos bastidores, dá informações acerca da teologia da história. Que existe o que se chama de filosofia da história, mas na Bíblia existe a teologia da história. Por que acontece isso? Qual o elemento que está aqui sendo o catalisador, o motivador de tudo o que acontece, o que provoca atitudes, o que refreia atitudes. E então a gente tem a macroestrutura teológica da história. Então, com essa visão sistêmica, fica muito mais fácil nós entendermos. O ciclo de Gideão se encerrou no capítulo de número 8 e é devotado um capítulo inteiro e muito grande a Abimeleque, sendo que ele não é juiz, ele não se enquadra dentro do perfil de juiz. Então, é muito importante que a gente tenha uma noção. Mas por que então esse capítulo aqui, se Abimeleque não é juiz? A gente tem que fazer essa pergunta. Por que está aqui? Fazendo o que aqui? E então é importante que nós percebamos, né, a partir do texto e também da macroestrutura do livro, que nós já mostramos para vocês, essa queda que vai acontecendo, né, em termos de os juízes propriamente ditos, eles vão, né, numa escala descendente até chegar no nível, no livro de Juízes, que vem a barbárie. E aqui, praticamente, é a marcação do início dessa barbárie, que daqui a pouco nós vamos ver no seu grau mais intenso. E muitas coisas que ocorrem dentro desse capítulo são importantes para nós entendermos o mundo atual. São importantes para nós termos lições para a nossa própria vida. Nós vamos falar a respeito de ambição, uma ambição egoísta. Nós vamos falar a respeito de idolatria, mais uma vez, conforme nós vimos dentro daquele ciclo, né? Sempre é assim. O povo goza de um determinado período de paz, depois vem a provocação a Deus, o abandono da aliança, Deus levanta sempre um opressor e o povo clama a Deus, e então Deus manda um libertador e novamente temos aquele ciclo de paz. Vai de orientação para desorientação e reorientação, seguindo a matriz de Walter Brueggemann, né? Orientação, desorientação e reorientação ou nova orientação. Esse ciclo de Juízes é sempre assim. Fechando o ciclo de Gideão, nós temos um capítulo aqui que é importante, que ele vai marcar, né, agora, essa é uma espécie de platô para mostrar que esse declínio agora vai ser vai ser bem acentuado, né? E também vai nos mostrar o que seria para Israel o embrião, né, de um sistema de reinado humano, político, né? E aí, então, esse capítulo 9 é muito importante porque ele vai mostrar que o governo de Deus é sempre melhor do que o governo humano quando ele está entregue a si mesmo, tá? Então, o abandono do governo de Deus vai acontecer mesmo no livro de Samuel,
Nos livros de Samuel que nós vamos ver o surgimento do reinado, depois a monarquia, e aí depois vamos acompanhar isso no primeiro e segundo livro dos reis. Tá? Então, é exatamente aqui nesse capítulo que nós temos o embrião de um sistema governado pelo homem que não tem absolutamente temor de Deus, dando assim uns prenúncios para o que, né, para a nação de Israel entenda como é melhor uma organização teocrática do que uma organização desse tipo aqui, tipo democrática. Tá? Entretanto, essa democracia, essa política, ela tem uma natureza que foi bem definida. Teve uma autora que definiu o que é política, e deu uma definição até interessante. Foi o jornalista Ambrose Bierce. Ele definiu política como uma briga de interesses disfarçada de controvérsia de princípios, a gestão dos assuntos públicos visando o benefício particular. Ele deu essa definição de política muito interessante, né? E nós vemos que ao longo da história da humanidade, até os nossos dias, onde temos o mundo governado por um sistema político, nós vamos ver que é exatamente isso aí, é aquela briga de interesses particulares, tudo visando interesses particulares, e essa briga de interesses disfarça controvérsias de princípios, né? Foi o disfarce que, por exemplo, perdurou no Brasil, a polarização PSDB e PT, né? Depois, hoje, a gente vê que é farinha do mesmo saco, os dois estão coligados. Eles eram a mesma coisa, então fingiam que tinha uma diferença de princípios e tudo mais, mas era o mal camuflado, né, com duas faces. Então, esses sistemas, exatamente, é o que nós vamos ver, né, que eles têm toda uma raiz dentro desse mal que opera no mundo, sob a permissão de Deus. Tá? E Abimeleque, essa figura que surge como filho de Gideão, né, que vai mostrar para nós de um modo claro, né, como esse indivíduo não tem absolutamente nada a ver com o pai. E, por outro lado, nós vamos ver que o que sobra de Gideão, no capítulo de número 9, são praticamente aquela dicotomia que nós vimos na aula passada, né, do Gideão e Jerubaal, né, o lado bom e o lado ruim de Gideão. Então aqui o Abimeleque é esse lado ruim, na sua epitomização, do seu aspecto maximizado, e Jotão é o lado bom de Gideão, no seu aspecto máximo. Tá? E aí nós vamos ver essa tensão aqui, né, vai haver essa tensão, um está totalmente em ação. Você vai perceber que as cenas vão mostrar o Abimeleque em ação e trabalhando intensamente, e Jotão só aparece um determinado momento na história, e ele praticamente dá a teologia da história e coloca o que vai acontecer dentro de uma moldura, né, de um gênero literário que é importante. É uma parábola de Jotão, chamada Parábola de Jotão, que pode ser melhor qualificado em termos de gêneros como a fábula de Jotão. Por que fábula? Por que fábula? Por que nós podemos classificar a parábola de Jotão como sendo uma fábula? Porque quais são os elementos característicos aqui que caracterizam a fábula? Como a árvore, por exemplo, que ela não fala, mas ele deu uma característica como se ela falasse. A personificação, por exemplo, né? Então esse é um aspecto interessante, como a árvore falando, respondendo, conversando, sendo convidada para poder reinar. Então ele vai pegar, assim, a fábula vai pegar, né, os elementos constituintes que são de campos semânticos diferentes, e vai fazer uma mescla de campos semânticos para poder produzir um efeito e trazer uma mensagem. Então a árvore vai falar, vai ser convidada, aí vai, não, peraí, mas... Então é exatamente por isso que é chamada de fábula. Então esse deslocamento do campo semântico
né, dos entes que compõem a fábula são um deslocamento do campo semântico. Isso é muito visto em desenho animado, por exemplo. Você vê o cachorro que fala, o gato que fala, conversa, o rato que corre atrás né, o gato que corre atrás do rato, e aquela conversa toda, tudo mais, isso tudo a gente vai percebendo. São exatamente esses gêneros chamados fábula. Tá? E também é importante porque a parábola não é uma criação do Novo Testamento. Você vê que o livro de Juízes é um livro rico em termos de conteúdo e de gêneros literários. Nós já vimos o gênero, temos visto predominantemente o gênero narrativo, prosa, já vimos poesia dele em alta densidade, o Cântico de Débora e Baraque, e também vemos aqui agora o gênero parábolas, né? Então, cada gênero literário tem a necessidade nós temos a necessidade de selecionar as ferramentas adequadas para compreendermos cada gênero literário. No gênero literário de narrativa, a gente vai percebendo os personagens, tempo, a interação, né, o espaço, tudo isso vai sendo utilizado de modo que a gente vai percebendo, né, ao cenário, né, quando tem uma narrativa você tem um ato, primeiro ato, segundo ato, você tem a primeira cena, a segunda cena, a terceira cena, você faz toda essa divisão literária para poder compreender a narrativa, a história que é contada. Quando você tem poesia, por exemplo, a poesia hebraica, nós vimos aquela macroestrutura, como é que ela constitui, como é que é a métrica hebraica, e as figuras de linguagens que são utilizadas, precisam ser decodificadas, a linguagem poética é mais aberta, é mais, né, utiliza de uma maior liberdade, e aí então nós vimos tudo isso. E hoje nós vamos ver que nós temos aqui, no meio aqui, fazendo aqui um sanduíche, nós temos que esta parábola, ou esta fábula de Jotão, no meio aqui do texto, e ela vai praticamente dar o contorno de tudo aquilo que vai acontecer, de modo que ela se torna uma fábula profética. Tá? Ela se torna uma fábula profética. É um capítulo que você vai observar que o nome de Deus, o Deus da aliança, não aparece. Né? É um capítulo que você estuda do princípio ao fim, e praticamente você pensa assim que Deus está distante dele. Chega no finalzinho do livro, aí você começa a ter as razões teológicas que o narrador dá para você, mostrando que a história, embora o nome de Deus não esteja evidente, né, o que acontece? Ele está presente e guiando a história, e um dos pontos mais importantes que nós vamos estudar hoje é a doutrina da retribuição. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, Abimeleque é aquele que planta uma má semente, faz uma má plantação, e depois ele tem uma colheita proporcional ao que ele plantou. Tá? Então isso é muito importante. E vai mostrar então, ao mesmo tempo, a providência de Deus, e o Deus que, embora pareça às vezes que ele está silencioso, ele não está usando profeta, não está mostrando revelação com anjos, através de anjos, mas ele está presente, agindo, e em cada ato, em cada cena, você vai ver que chega um momento em que Deus aparece, e a gente pensa assim, parecia que ele estava fora do cenário, né? Mas ele estava bem presente e agindo, e isso é importante para nós. Aí algumas perguntas a gente vai fazer, por exemplo, por que Deus, se Deus está presente, por que ele permite certas coisas acontecerem? Então, a questão do mal no mundo é uma questão que nós só vamos entender na sua íntegra quando Deus pessoalmente nos explicar a razão de todas as coisas que aconteceram. Tudo que acontece no mundo tem uma razão. Agora, esta razão, muitas das vezes, escapa à nossa compreensão. Só Deus para poder explicar com clareza por que ele permitiu certas coisas. E então, lá no final da história, se a gente tiver a oportunidade de recapitular, né, essa história, que talvez não, mas aí nós teremos condição de entender o que aconteceu e por que aconteceu. Então, hoje nós vamos ver toda essa trama humana, tudo o que acontece dentro dos bastidores. Nós vamos ver aqui a questão do orgulho, nós vamos ver a desonestidade, homicídio, nós vamos ver aqui. São coisas que estão dentro da natureza humana caída, né? São muito pertinentes à natureza humana caída, mas que ao mesmo tempo, numa época tão remota, reflete o que nós vemos hoje. Nós vemos o que está acontecendo hoje.
por questões políticas, aquele candidato à presidência do Japão foi assassinado. Né? Então, nós estamos onde? Século XXI. Não mudou. Mudam as peças, mas o cenário é praticamente o mesmo. E isso tudo, então, quando a gente estuda a Bíblia, vê, isso tem que acontecer isso na Bíblia. Né? Então, a gente fica assim, a Bíblia é o livro dos livros mesmos. Então, nós vamos aprender muitas coisas importantes hoje. Sendo assim, vamos ao nosso texto, que é um texto longo, então nós vamos começar logo com a nossa primeira pergunta. Então, essa ascensão de Abimeleque e a sua coroação como rei, né? O primeiro rei, na realidade, que seria, né, da dinastia de Gideão, mas nós vamos perceber que este surgimento surge a partir de uma ambição egoísta de um indivíduo que é gerado, né, lá dentro desse cenário aqui, é uma geração que está fora até, inclusive, dos outros filhos de Gideão, e que, no entanto, é a semente do mal que está ali para poder mostrar que coisas inacreditáveis podem acontecer até mesmo no meio do povo de Deus. Então, isso aqui é muito interessante para nós estudarmos hoje. No que tange a macroestrutura do capítulo, essa macroestrutura do capítulo, nós podemos destacar aqui, deixa-me ver, ou antes. Um aspecto que é importante para nós observarmos, que essa história começa, na realidade, no versículo 33 do capítulo anterior. Nós falamos sobre essa questão de divisão de capítulos e versículos, né? E muitas das vezes, esses versículos que às vezes são colocados num capítulo, eles, na realidade, pertencem ao outro. Seria uma melhor divisão para poder nós entendermos a história. Então, o que ocorre aqui, nesse capítulo 9, ele depende de nós lermos aqui o capítulo de número 8, os versículos 33 ao 35, para poder realmente pegarmos a história a partir de onde ela de fato começa. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Então, vocês observem bem aqui, qual o verbo que está aqui, está deslocado do seu eixo semântico aqui, do seu campo semântico. Prostituir-se. Então, você vê, o que é a prostituição? Nós sabemos muito bem o que é a prostituição, mas você observa que aqui os israelitas, eles são aqui, a ação deles é definida como uma prostituição, ou seja, eles se entregam aos outros líderes, aos ídolos, e abandonam ao Senhor, que seria, na realidade, né, o líder da nação, o cabeça da nação, aquele que está em relação matrimonial com a nação. Então, abandona esse Deus, trai esse Deus e vai para os ídolos. Essa figura, inclusive, nós vamos vê-la retomada no livro do profeta Ezequiel, no livro do profeta Oséias, por exemplo, e em outras, no livro de Jeremias. Vamos ver essa figura. Aqui nós vamos ver que esse verbo está definindo, está abandonando o Deus verdadeiro e indo aos outros deuses. Tá? E ergueram Baal-Berit. O que é Baal-Berit? Conforme vimos na aula passada, Baal significa Senhor, e Berit aqui de concerto, aliança, pacto. Então é o Senhor da aliança. Então ele pega esse ídolo, Senhor da aliança aqui, está fazendo uma afronta, um assinte a quem? A Deus. Ao verdadeiro Deus da aliança de Israel. Tá? Então isso é importante. E não se lembraram, ergueram Baal-Berit, que agora é o ídolo, que é o Deus que eles escolhem para ser o Deus da aliança, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Bem, então isso aqui é o prefácio do que vai acontecer no capítulo
de número 9. Então a história propriamente dita, ela começa aqui no versículo 33. Daí vemos a primeira pergunta: que tipo de parentesco tinha Abimeleque com Abimeleque os que foram seduzidos por ele para segui-lo e constituí-lo rei, e o que eles deram a Abimeleque? Os versículos 1 a 4. Os versículos 1 a 4. Vamos deixar o texto hebraico aberto aqui para mostrar algumas peculiaridades para vocês. Então, o texto começa: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe. Aqui vocês vão ver que a tradução literal de Almeida Revista e Corrigida, vai dizer assim: e Abimeleque, abre o hebraico lá de cá, e Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém aos irmãos de sua mãe e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo. Então vocês observam que essa tradução é uma tradução literal, tá? É uma tradução literal, e a palavra que aparece aqui, inclusive aparece ela no plural, é um substantivo masculino plural, construto, né? A rei aqui, ela vem de irmão, né? Vem de irmão, tá? E por isso que está aqui traduzido os irmãos de sua mãe. Então os escravos aqui, ele vai aqui, Vaieler Avimelech. O que é Avimelech? O que é Abimeleque? O que significa? Av, pai. Avi, meu pai. Melech, rei. Meu pai é rei. Ok? Ben Jerubal, aqui o Jerubal, que é o Jerubal. Vocês vão observar que vai ocorrer no capítulo 9 vezes o nome Jerubal e nenhuma vez Gideão. Tá? Então isso é importante na estrutura da narrativa, na tessitura da narrativa. E aqui tem nós temos um rei locativo aqui, que vai indicar para onde ele está, para onde ele foi. Então aqui tem Shechema, que é para Siquém, né? El Arreimo, aos irmãos, literalmente, aos irmãos de sua mãe. Aos irmãos de sua mãe aqui, então, na realidade, se você pegar literalmente, são seus tios, certo? Né? O irmão da mãe. Né? Aqui, nesse caso, a palavra que está aqui no construto, a rei, ela pode ter o sentido também de parentes. Ela pode ter esse sentido mais extenso. Tá? E outra coisa que é importante, que você vai ver aqui, como se fala aqui, na casa do pai de sua mãe, né? E a toda a geração da casa do pai de sua mãe. Você vai ver aqui, foi para a casa dos irmãos de sua mãe, os parentes da sua mãe, da mãe dele. Vaiedaber Aleihem, ele falou para eles, a eles, e Ve'el Kol Mishpachat, e foi a todo, onde se fala Mishpachat, inclusive até hoje no hebraico, Mishpachat vem de Mishpachá, né? Mishpachá é família, tá? Então aqui a palavra traduzida é família ou clã, né? Beit Avi, né? Beit Avi Imo, então pai, a casa, the house aqui, the house of the father of. Então, que tem mais uma relação construta. Na casa do pai de sua mãe. Tá? Então, é por isso aqui que você tem exatamente essa tradução literal. Toda a geração é toda a família. Tá? E a versão NVI já vai traduzir aqui. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a
todo o clã da família de sua mãe. O que é um clã? Tem uma estrutura menor e tem uma estrutura maior. A família é um conglomerado de famílias, né? Então o clã é a totalidade dos familiares, né? Vai ser essa reunião. E perguntem a todos os cidadãos de Siquém quem é o melhor, o que é melhor para eles: ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Aqui o hebraico traz osso e literalmente lembrai-vos que eu sou osso vosso e carne vossa, né? No versículo seguinte aqui. No finalzinho aqui. Osso de vocês e carne de vocês. Que atzmechem uve sarchem. Ani, eu sou. Então, o que vocês vão perceber aqui que o narrador dá o cenário. Ou seja, ele chega e vai a Siquém. Onde é que ficava Siquém mesmo? Hein? Onde é que ficava Siquém? Hein? Siquém era uma antiga cidade entre o Monte Ebal e o Monte Gerazim. E isso ficava mais ou menos na região de qual tribo? Na Palestina Central. Era uma cidade importante. Após a conquista de Canaã, Josué construiu um altar e conduziu a cerimônia pactual. Muitas coisas aconteceram de boa, muitas coisas boas aconteceram nessa cidade aí em Siquém. O que vai acontecer agora é praticamente uma mancha em todas as coisas boas, todos os eventos históricos bons que ocorreram naquele lugar. E quando se diz aqui os cidadãos de Siquém, né, nós temos aqui os Baalei, aí já usa o termo Baal, que é o termo, são os senhores de Siquém. Então aqui é a liderança, né, são os líderes, são os donos, os proprietários ou senhores, né? E aqui dá até uma nota interessante aqui na versão, provavelmente, né, trata-se dos latifundiários que gozavam de uma certa posição econômica e constituíam um grupo politicamente influente lá em Siquém. Então havia aí já começando a haver uma estrutura, né? Eles estavam já se estruturando. E ele então faz essa pergunta, e essa pergunta tinha qual a finalidade? Qual a finalidade? O que acontece aqui? Qual o objetivo? Qual é a figura? Ele faz aqui: vocês querem que apenas um seja o líder de vocês ou 70? Se promover. É igual, por exemplo, você tem, se você vê a política contemporânea, né, você tem um líder, tem um gasto, 70 líderes, né? Então um gasto muito maior, né? Então aí ele faz essa proposta. E o que ocorreu aqui? Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Então foram os maiorais, esses que estavam liderando, aí fizeram lá, apresentaram a proposta do Abimeleque, né? E diz aqui: e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Então aí eles fazem toda eles aceitam, né, a pessoa do Abimeleque e comparam entre 1 e 70, é melhor ter um só. Então ele apresenta esse laço de parentesco com eles, tá? E com base nisso, o que vai acontecer? A gente fica assim na expectativa, né? Bem, então, pelo menos o Abimeleque vai começar a reinar
e vai fazer o seu corpo de, né, o seu ministério, né? Então ele vai compor com os seus irmãos, né? Uma pessoa boa faria isso, não é exatamente isso? Então é o que se poderia imaginar. Versículo 4, que mostra como é que as coisas estavam acontecendo. Deram-lhe esses latifundiários, então esse pessoal de lá, tinham também o templo do Baal, né, o Baal Berite aqui, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite, que é o Senhor da Aliança. E com elas, o que ele fez? Alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos. Ele monta, por assim dizer, uma gangue. Esses homens ociosos e levianos aqui são aquelas pessoas que realmente não têm nenhum valor, é a plebe, a máfia mesmo, são os bandidos, né? Pega esses bandidos e pega aí e faz uma gangue, por assim dizer, né? E então ele aluga esses indivíduos. Vocês estão aí, você fulano, já sabe, né? A turma, né, escolheu os piores lá, esses vagabundos que não faziam nada lá, que eram o resto da sociedade, e aí pega esses indivíduos, alugam a ele com essas 70 peças de prata. Esse número 70 é muito sintomático. Percebam bem que ele vai ser, por assim dizer, o valor que cada irmão dele teria. Tá? Então é simplesmente uma coisa assim absurda. A segunda pergunta. Estão acompanhando bem a história? Estão vendo o cenário montado? Então ele chega lá. Qual o problema que a gente vê aqui? Já tem a idolatria, um fator agravante. Tem esses indivíduos que se esquecem de tudo aquilo, lembra do finalzinho do capítulo 8? Se esquecem de todo o bem que o Jerubbaal fez, que Gideão fez, e não usam de misericórdia e de bondade para com Gideão. A memória de Gideão foi praticamente apagada, e agora sobram os filhos de Gideão, e vê que esse indivíduo, que também é da família, o que ele vai perpetrar. Olha a mentalidade, olha a ambição egoísta dele, o que vai fazer esse indivíduo. É a pergunta de número 2. Quantos homens, filhos de Gideão, foram mortos naquela chacina promovida por Abimeleque, e qual deles se escapou de ser assassinado? E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite, com elas alugou Abimeleque alguns homens ociosos e levianos que o seguiram. Então passou a ser essa comitiva. Tá? E o que eles fizeram? E veio à casa de seu pai, em Ofra, tá? E matou os seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Então ele foi lá, né, na casa do seu pai, e em vez de ir lá, olha, o povo lá da cidade me convidou para poder ser o rei deles lá, então vocês vêm trabalhar comigo. Não, ele alugou aqueles vagabundos ali, a turma ociosa, e foi lá assassinar os 70 irmãos. Olha que cena, tá? Olha que cena. E ele então assassina os seus irmãos sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se tinha escondido. Então ele escapa, o menor, o Jotão escapa, mas a intenção do Abimeleque é exatamente eliminar os seus 70 irmãos. E você observa bem que, embora o Jotão escape, mas esse número fica fixo até o final da narrativa. Porque para ele também Jotão estava morto, né?
A expectativa era exatamente essa. E esse número fica fixo aqui. Há possibilidades de que isso seja uma aproximação, também, 71, 72, 73. Então você vê que tinha, na realidade, o Gideão tinha os 70, se formos tomar esse número como literal, 70, e mais um, que é o Abimeleque, seria 71. Então há uma aproximação, ele mantém esse 70 direto, como um número aproximado. Uma coisa que é interessante aqui, foi até uma nota feita pelo Chisholm aqui, acerca desse assassinato, né? Ele faz uma observação aqui, né? Existem coisas que eu estava até ensinando para os nossos alunos lá no nosso grupo de professores em classe. Existem aquelas informações que são possibilidades e aquelas que são prováveis, o que é possível e provável. Lembra que nós já estudamos isso aqui, passei para eles isso, essa questão de ser possível e provável. Então, tem um autor aqui, Mobley, sugere que provavelmente se tratava, esse provavelmente aqui, na realidade, você está entendendo como é uma possibilidade. Se tratava de uma mesa de abate feita de pedra, na qual o sangue e outros líquidos podiam escorrer dos cadáveres. Então, tinha uma forma de fazer com que eles eram abatidos ali e tinha um escorredouro para poder o sangue não cair no chão, com aquela ideia de que se o sangue cai no chão, então a terra vai receber o sangue. Lembra lá da história? O sangue do teu irmão clama desde a terra a mim. Então ele coloca isso como uma possibilidade, como se provavelmente Abimeleque não queria que o sangue dos seus irmãos caísse na terra, de onde clamaria, entre aspas, né, suscitando uma reação de um Deus vingativo. Aí nós vamos ver Gênesis 4:10, que é aquele texto que fala a respeito disso. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Então, para evitar isso, de certa forma, então essa é uma das possibilidades que ele diz aqui, e o Mobley acrescenta: operando nesse âmbito de tabu e hábito, Abimeleque capta e se livra do sangue como se fosse possível evitar as consequências de seu crime por meio de um ritual. Tá? Para outros exemplos dessa crença primitiva de que o sangue derramado poluía o chão, aí tem outro autor aqui, o Fraser, tem uma obra dele que fala a respeito disso. Então, mais ou menos essa é a ideia, né, de que se tenha lá aquela grande mesa de pedra, e ali tinha um captador para poder não deixar o sangue escorrer, ele caía num lugar ali para poder segurar e não deixar cair na terra, porque se caísse na terra, se caísse na terra, então ele ia clamar a Deus lá em cima. Então, evitando, né? Então, uma estratégia até inteligente, né? Evitando que o sangue caísse na terra, pronto, aí Deus não ia ouvir o sangue clamar. Hein? Estou livre. Estou livre, vou passar ileso. É exatamente essa proposta maldosa aqui que já começa a mostrar o caráter e a índole desse indivíduo, né? E o versículo 6, então aqui Jotão é o que escapa, né? Então se juntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho que está perto de Siquém. Então, depois que acontece esse sacrifício, ali, por assim dizer, dos seus irmãos, quando eles são mortos, e eles são mortos pagos por quem? Não, pagos por quem? O dinheiro saiu de onde? Do tesouro de quem? Hein? Do Baal Berit, né? Então, de certa forma, você observa bem a proposta literária aqui, o que o autor está praticamente nos dizendo, pegando o livro, né? Ele, lá atrás, fez o que com o templo do Baal? Destruiu e derrubou. Então, é como se tivesse agora o Baal se vingando do Jerubbaal. Se é o Jerubbaal, então que Baal contra ele se contenda.
Então, através desse cenário aqui, é como se Baal agora tivesse tido uma revanche contra o Gideão. Tá? Vamos pegar a proposta aqui? Então, aí o que acontece? Há um conflito. Quem mandou Gideão destruir o templo de Baal e derrubar lá o ídolo? Foi o Senhor, né? Então, o que vai acontecer quando esses indivíduos que se mancomunam com o ídolo para poder fazer isso aqui, eles vão criar uma briga com quem? Com Deus. Baal já foi provado nos capítulos anteriores que ele é um inútil, não pode fazer nada. E agora, através dos seus agentes que vão executar os filhos de Gideão, numa memória póstuma, em que vão fazer com que é uma punição póstuma, né, contra Gideão, vai se estabelecer aqui um conflito. E o Abimeleque tenta pelo menos, né, agora o sangue não vai cair na terra, tal, é uma mentalidade macabra, né? Como dizia a mentalidade demoníaca, né? Só um demônio para pensar, né, desse jeito. Mas nós vamos ver que na história, esse Deus que está atento, que está vendo, ele vai retribuir a Abimeleque de acordo com as suas obras e também aos homens de Siquém, aos maiorais de Siquém e aos siquemitas aqui, que se reuniram para fazer todo esse mal contra o Gideão, em retribuição, né, ingrata daquilo que ele fez por Israel. Livrou dos midianitas, com aquele regime, né, que 7 anos, um dos piores, um período pior de 7 anos que eles tiveram, e então eles jogaram isso tudo no ralo, e agora na hora de ser bondosos com Gideão, eles ainda dão esse apago. Imagina se Gideão estivesse vivo para ver um negócio desse, né? Totalmente contraditório, porque eles pediram para eles também reinar sobre eles. Reine você e seus filhos. Percebam bem, mas aqui vocês percebem como é que funciona a coisa, o regime aqui, né, de estabelecer entre 1 e 70, então é preferível um só, né? Então de mancomunam, então como é que a gente vai fazer? Se os outros também são irmãos são filhos de Gideão. Não, o Abimeleque, então eu resolvo o problema, deixa comigo, que eu resolvo o problema. Pode ser que ele não tenha nem apresentado essa proposta lá aos líderes, né? Mas, ao que tudo indica, tudo foi bem calculado ali, pegou um dinheiro aí, não, tem aqui 70 peças de prata, então, aí ele vai lá, aluga esses marginais que estão lá, pega os piores lá, e vão fazer um serviço. E vão lá e executam os seus 70 irmãos. Tá? E aí, depois que acontece essa chacina, esse assassinato dos seus irmãos, eles se ajuntam, esses mesmos, os Baalei aqui, são os mesmos, né? Que são chamados aqui de senhores, os cidadãos aqui são os senhores, né? Kol Baalei Shechem, né? Todos os lords aqui, os senhores, né? Os chefões aqui de Siquém, e eles levantam, eles aqui colocam o Abimeleque como rei, e ele passa então a ter esse status aí de rei. Tá? Só que não é aqui o início mesmo do reinado em Israel. Tá? Então é importante. Mas olha, isso aqui é um vislumbre, né? Esse é um vislumbre para o povo de Israel do que poderia ser, né, o estabelecimento de um reinado que não tivesse o rei supremo sobre ele. Porque em Deuteronômio 17, as características do rei estão totalmente contrárias a essas características que esse indivíduo apresenta, esse Abimeleque. Essa perversidade, esta maldade intrínseca nele, ele não tem perfil de rei segundo Deuteronômio 17. Pelo menos Deuteronômio 17 ia dar toda uma regra de conduta, uma regra de vida para poder fazer um trabalho pelo povo. Agora, o que acontece é que esse indivíduo só está pensando, obviamente, nele. E ele é tão egoísta que o universo
ele e morte a todos aqueles que são uma ameaça para mim. Então é uma coisa assim impressionante. Hoje em dia não tem mais pessoas que pensam assim, né? Afinal nós estamos tendo uma evolução aí, né? Então o homem evoluiu, dessa época para cá o homem melhorou bastante, né? Não melhorou, Diácono Darlan? Não, o homem não está em evolução, não dizem aí que está evoluindo, né? Então hoje não tem mais isso. Isso aí é uma época muito remota, né? Antes de Cristo. Então hoje não, pelo que a gente sabe de evolução, né? Então hoje está bem melhor, né? Cada vez melhor, será? É a mesmíssima coisa, provando que não existe evolução. O homem é o mesmo, depois da queda é o mesmo. Esses problemas acontecem lá no início, logo no início, entre Caim e Abel, né? E isso vem ao longo de toda a história. E então nós vamos aprendendo com isso. A próxima pergunta. Sobre qual monte Jotão proferiu sua parábola? O que as árvores disseram ao serem convidadas a ser rei? E qual delas aceitou o convite para reinar? Então agora nós vamos ver a parábola de Jotão. E essa parábola, ela vai pegar elementos, né, elementos de campos semânticos diferentes. Você vai ver aqui uma mescla, preste atenção na mescla de campos semânticos aqui, a figura de personificação, em que a árvore vai passar a ser pessoa, que fala, tem os atributos de uma pessoa humana, fala, pensa, né? Então é exatamente uma mescla é um gênero literário que vai mostrar para nós como há um deslocamento aqui de campo semântico com toda a liberdade. Vamos lá então. E dizendo a Jotão, tem a notícia de que os seus irmãos foram todos assassinados, foram mortos. Aí, o que aconteceu? E dizendo a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, aqui do 7 ao 15. Então, o que aconteceu no monte Gerizim, que a gente vai lembrar, foi um dos montes, Ebal e o monte Gerizim foram montes que foram escolhidos, para quê? O que iria sair e ser promulgado no monte Gerizim? A bênção. E o que vai sair do monte Gerizim agora, nesse período de juízes? A maldição. Então já houve aqui, há toda uma inversão de valores nesse livro de juízes, né? Então, cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. Aí vejam bem que aqui, nesse monte Gerizim, né, está lá em Deuteronômio, tem uma passagem lá, né, quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Então deu toda aqui a localização geográfica. Então era o monte onde foi o monte onde a bênção de Deus foi promulgada. E agora, vejam bem, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes, ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Então aqui vocês vão perceber que ele faz um chamado. Esse chamado aqui, é um chamado que nós vamos perceber, tá, que ele vai colocar um cenário, tá, ele vai colocar um cenário e vai colocar, com base na natureza de Deus, saber se vocês fizeram bem, vai acontecer isso. Mas se vocês fizeram mal, vocês vão colher o mal. Ou seja, se vocês plantaram bem, tá, vai acontecer o bem com vocês. Podem se alegrar aí, mas se vocês fizeram mal, saibam que Deus vai puni-los. Tá? É a síntese do que ele vai dizer. Só que aqui temos esse gênero literário
E aí aconteceu assim, certo dia, ele vai contar uma historinha, né? Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. O que vocês já estão vendo aqui de deslocamento de campo semântico? A árvore saindo, a árvore é um alimento que fica fixo, plantado no lugar e não sai. Tá? Então você observa aqui, as árvores, o verbo saíram, a ação para ungir um rei, tá? E disseram à oliveira. Então as árvores do bosque se reúnem e vão lá. A oliveira. Vamos escolher a oliveira, que é da nossa natureza, de árvore, para poder ser rei sobre nós. Vamos fazer a proposta para ela. Então, pegando aqui a fábula, deveria, e vem aqui, disseram à oliveira, seja o nosso rei. Então, o que vocês vão perceber de interessante aqui? É que aqui é uma personificação, é o que se chama de personificação. Porque você sabe que a árvore não fala, a árvore não anda, a árvore não se reúne para ungir rei. A árvore não tem rei entre si, as árvores não têm reis entre si, ou para si, percebe? E elas também não falam. Aqui é dada voz a elas, é dado que elas se deslocam e elas estão à procura de alguém, elas vão, se reúnem, chegam num lugar, fazem a proposta para a oliveira. A oliveira, porém, respondeu, oliveira fala, né? Respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Olha o que a oliveira diz aqui. Esta parábola, esta fábula aqui, a maior parte dos intérpretes entende que ela já é uma fábula conhecida, de certa forma, e ela surge dentro de um ambiente de politeísmo. Daí você vai ver que a Revista Corrigida vai traduzir o versículo 9 como: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam? Tá? Iria labutar sobre as árvores? O que acontece aqui? Nós já vimos que a palavra Elohim, em hebraico, ela pode, pelo menos, ter 3 sentidos diferentes. Quais são eles? Deus primeiro. Deus, de Gênesis 1. Deuses e juízes. Tá? Então ela pode ter esses 3 sentidos. Aqui, nesse caso específico, tá? Percebe-se claramente que aqui você tem a forma plural, e você tem aqui um verbo que está também na terceira pessoa masculino plural, tá? E, por conseguinte, a tradução correta aqui é deuses. Deuses. Quando você tem Gênesis 1:1, tá? Você tem Gênesis 1:1. Então você tem lá Bereshit bara Elohim. No princípio, aí você tem bara, tá? E Elohim. Bara é um verbo que está na terceira pessoa do singular, do perfeito. Ele criou. E Elohim é a forma, é uma palavra que tem a forma plural. Só que se ali a palavra tem a forma plural, mas o verbo concorda no singular, então ali é Deus e não deuses. Ou outros qualificativos que seriam, se for colocado com Elohim, e se eles vierem, tanto o verbo ou os qualificativos que vierem com a palavra Elohim, se eles vierem no plural, aí está se referindo a deuses. Elohim Ahirim, os deuses estranhos. Né? Como é Ahirim, então já sabe que esse Ahirim aí é estranhos. Então aí, no caso, não é Deus, e sim deuses. Tá? Então, exatamente nesse caso específico aqui, a alusão aqui é deuses. Por isso que a NVI traduz de uma forma correta.
com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Eu ia deixar isso? Deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para renunciar, para dominar sobre as árvores? Então, resposta negativa da oliveira, vem a próxima. Vamos caminhar e vamos andar. Tá? Então as árvores disseram à figueira, opa, vamos lá, vamos lá ver se a figueira aceita reinar sobre nós. Então as árvores disseram à figueira, venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Aí a figueira não aceita. Vamos andar mais um pouquinho. Vamos lá, vamos procurar outro. Depois as árvores disseram à videira, venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar o meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Mais uma vez você vai ver aqui Elohim, tá? Nesse sentido de deuses. Então, depois dessa renúncia, o que eles fazem? O que essas árvores vão fazer? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro. Bem, então, cada árvore ali, você observa bem que cada árvore tem a sua qualidade, né, positiva. Observaram bem? Qual é a qualidade da primeira árvore, da oliveira? O azeite. A figueira. Né? O figo, a doçura, sabor, né? E a videira, né? O fruto da videira, da vide e tal. Então, e o espinheiro? Reina sobre nós. Então se faz essa proposta. Observe bem, olha só a moral da história, tá? A moral da história. Então se faz essa proposta, a gente como a gente, né? Que tem a qualidade, procura as melhores e tudo bem. Aí chega no espinheiro. O que o espinheiro tem de qualidade? É a minha oportunidade. O que ele tem de qualidade? Mas exatamente para quem, os que estão fazendo essa proposta, quem foi que fez essa proposta? Foi quem patrocinou o assassinato. O dinheiro foi tirado de onde? Da idolatria, do templo do ídolo, tá? E para fazer maldade contra quem? Hein? Os próprios irmãos. E honraram a memória de Gideão? Não. Então o povo tem um governo que merece, né? Não tem esse provérbio aí, popular? O povo tem um governo que merece? Olha só, o espinheiro disse às árvores, né, cheio de pompa, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, tá? Venham abrigar-se à minha sombra. Sombra de espinheiro? Espinheiro tem sombra? Né? Bom, mas alega ter, né? O que a gente sabe, inclusive, acontece muito bem, muito aqui nas regiões secas, aqui, por exemplo, da Califórnia, né? É a primeira que queima, né? Ali já que pega fogo é a primeira, e pega fogo e lastra em tudo. Né? Então essa é a característica dele. Mas, se querem, a promessa falsa que é feita aqui, né? Se querem realmente ungir rei, até o discurso aqui do espinheiro está de acordo com a política, não é assim mesmo? Promete o que não tem, esconde o que é, de fato e de verdade, e isso só vai ser manifesto depois que foi feita a escolha. Não é assim mesmo? É assim mesmo.
É igual, na época de eleição, até o demônio toma a hóstia lá na igreja. Né? Até vai lá tomar a hóstia lá na igreja. E a matriarca aí do aborto, né? Já que o padre aqui vetou de ela tomar a hóstia aqui, participar aqui da ceia aqui nos Estados Unidos, ela foi lá no Vaticano, que o Papa esquerdista e comunista lá deu a ceia para ela. O bispo não deu, mas eu dou. Né? Mostrando que Papa que o pessoal tem hoje, hein? Deus me livre. Esse é esquerdista, comunista, uma peste. Então o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Então tem que ficar todos ali, subjugados, né? Esse abrigado aqui, você sabe como é que funciona, né? Dominados por ele ali. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Vai sair de Siquém, vai alastrar Israel todinho, vai lá no Líbano. Tá? Dá assim de vez em quando, solta, né? Dá uma pista mais ou menos do que ele é. É o Jotão, é a parábola do Jotão, pintando o quadro, tá? Pintando o quadro como ele de fato é. O que aconteceu, tá? O que aconteceu de um modo, né? Igual aquele modo que o Natan pintou, né? De Davi, a cordeirinha, né? O homem só tinha uma cordeirinha, aí contou aquela história para ele, aí depois o homem rico pegou e matou aquela cordeirinha. De que esse homem é digno? Esse homem é digno de morte. Esse homem és tu. Ele, hã? Aí quando ele caiu na realidade, é exatamente o que está sendo pintado aqui. Eles escolheram um espinheiro que no final vai jogar fogo em cima deles. Tá? Do contrário, se vocês fizerem alguma coisa que frustre as minhas ambições, os meus projetos, eu consumo com vocês. Não vou ter dó nem piedade. Feito o trato? Está eleito! Fizeram aquela festa lá e elegeram um sujeito. E o Jotão, gente, Jotão é profeta. É o suprassumo do caráter bondoso de Gideão. DNA bondoso de Gideão ficou todo no Jotão. E o mal ficou todo no Abimeleque. Eles são pessoas antitéticas. E Jotão não vai brigar, não vai formar um grupo para poder combater esse Abimeleque. Ele não vai fazer nada, ele só vai vencer só com isso aqui que Deus coloca nos seus lábios. Isso aqui é como que uma profecia e vocês vão ver que vai estruturar toda a história. Vamos lá então? A próxima pergunta. Deu para entender? Querem fazer alguma pergunta? Ficou claro aqui? Né? Ficou claro, professor Vanilson? Tem uma depois dos seus perguntas. Não, pode perguntar. Pode perguntar. Em off. Aproveita. A pergunta dela está no capítulo 8, quando Gideão rejeitou ser o líder dele. Uhum. Se isso tem alguma coisa, tipo assim, estou aqui buscando lá atrás. Uhum. Porque quando o povo chamou ele para ser, eles são... Tipo, Não quis. Não quis, não sei. Mas viveu como rei, né? Viveu como rei. Inclusive até os reis lá disseram, ele tinha uma pinta de rei assim, igual a você. Né? Ele não aceitou, mas ao mesmo tempo você vê que ele viveu como um sultão, né? Como aqueles reis, né, das comunidades de fora. Eu tenho a impressão que Gideão sempre correu da responsabilidade, teve medo, na realidade é essa, por exemplo, num lugar desse, se ele tivesse assumido, talvez não poderia ser diferente com o povo. Sim. Talvez. É que ele também corrompeu também. O povo seria, né? Exato, mas ele teria que, para ele aceitar ser rei, ele teria que ter o quê? Pegar Deuteronômio 17, ler quais são os requisitos para um rei. Sacerdote lá, oriental, você não pode ter muitas mulheres, mas aqui não pode juntar muito dinheiro para você, só para você. E está ali, está tudo lá no livro 17, ele fez um éfode de ouro. Ou seja, entendeu? Então quer dizer, como o povo sempre dependeu de um líder, o Senhor sempre levantou um líder para ele, talvez... Ele abriu mão do projeto que poderia ser bom para o povo, mas
para o projeto pessoal. E quando ele aí é que vem a dualidade. Quando exatamente esse filho que ele tem com uma concubina, que não era das mulheres oficiais, ele coloca o nome de meu pai é rei, evidenciando que ele na realidade não era de fato, mas porque ele não queria ser um rei nos moldes de Deuteronômio 17. Esse aí é o problema, né? É permissivo. Ele entra por uma... Porque se ele entra na diretiva, ele tinha tudo. O trabalho que Deus fez na vida dele ali, ele tinha tudo para ser um dos melhores líderes. E ajudar o povo. E ajudar o povo. Mas você, o próprio modo como as coisas vão acontecendo, aquela morte daqueles 70, né? A morte que ele também pega dos outros. Então isso tudo vai também acumulando, né? São problemas que vão acumulando, porque ele mata lá fora, mas mata dentro também do povo. Faz parte também dos 300 de Gideão, porque ali Deus não deixou ninguém aparecer, inclusive Gideão. Né? Nesse caso aqui não fez nada. O mais glorioso é que quando ele entra na galeria dos heróis da fé, Deus só exalta os atos heróicos dele. Quando você lê a história de Gideão como nós estamos estudando, nós vemos coisas totalmente diferentes. Como é que Deus pode ver? É a ótica, não vejo nenhum mal em Jacó. Pegou? Entra, olha lá a galeria dos heróis da fé. Raabe, no título continua, a meretriz, a heroína da fé. Né? Jefté, Gideão, Baraque, o hesitante Baraque. Percebe bem? Então, esse é um dos critérios que a gente vai observar, que vai fazer com que esses homens entrem na galeria dos heróis da fé, a despeito deles, porque Abraão também entra, mas vai lá na história. Hoje vocês conhecem quem é Jacó, você conhece quem é Isaac, hoje você sabe muito bem quem é, porque nós estudamos a história deles. Não é? Então, usando certos critérios, seria muito difícil para poder encaixá-los lá. Porém, Deus ali faz isso que só exalta o lado positivo, e o resto ele joga nas profundezas do mar do esquecimento. É a verdadeira figura do homem que é usado por Deus a hora que Deus sai e deixa ele. Aí acaba. É a verdadeira figura. Uhum. É aquilo que a gente vê de verdade. É o descartável. A hora que Deus é o instrumento descartável. deixa ele faz. Então aí vai pela permissiva, meu filho. A permissiva tem que ter uma quarta aí que a gente nem sabe qual é o abandono, né? E o prejuízo é muito grande. O prejuízo é grande, porque você observa bem que ele poderia ser um dos melhores juízes. Potencial, o Espírito de Deus trabalhou na vida dele. Deus foi paciente, mostrou ali o passo a passo, como é que vai ser. Vai lá, vai ter um sonho lá. Vai lá que você vai ouvir alguma coisa. Deus deu o sonho, interpretação, ele ouviu, adorou o Senhor, saiu dali crente. Mas sair do eixo da vontade diretiva é muito fácil para o ser humano. Muito fácil. Entendeu? Então ele não aceita a proposta de ser um rei, mas coloca esse Abimeleque, meu pai é rei, tá? Então o pai, ele vivia como rei, mas não como um rei segundo a vontade de Deus, segundo Deuteronômio 17. Deu para pegar? Entenderam bem a questão? Então ele poderia, aí a história é aquele do meu poema, poderia ter sido diferente. Poderia ter sido diferente. Deixar de viver para si e viver para Deus. Muitas vezes a decisão. Exatamente. Ele teria que ter essa abnegação. Se ele deixasse de viver para ele, viver pelo projeto de Deus, tivesse essa condição, e quem essa é a grande dificuldade. Né? Essa é a grande dificuldade. É o Gideão nosso de cada dia, né? A gente abrir mão das nossas escolhas para poder acatar a vontade de Deus. Que é, como eu disse, né? Os ventos da vontade de Deus sempre sopram na direção contrária dos ventos da nossa vontade. Mas quando você deixa o seu barquinho singrar livremente no fluxo das correntes que são guiadas pelos ventos soberanos da vontade de Deus, jamais o seu barquinho vai cair num naufrágio. Mas quando você abre mão, né, Deus aprova ou permite, mas as consequências são colhidas. Né? Fala, Silmara. Está inspirado aí? Fala. Esse barquinho flutuante, ó, dá vontade de afundar ele. Não, é verdade.
É verdade. E você deixá-lo livremente singrar no fluxo das vontades da corrente, da vontade de Deus é difícil. A gente quer tomar o leme da mão do capitão, geralmente, né? A vontade é essa, né? Pera lá, deixa eu guiar isso daí para onde eu quero, né? Para a minha vontade. E ele, se você deixa com ele, aí você tem que ir para onde ele quer, fazer o que ele quer. E é exatamente aí o segredo do sucesso. Esse é o segredo do sucesso. Ok, então, vamos à próxima pergunta. Na parábola que Jotão proferiu, o que ele desejou que saísse de Siquém contra Abimeleque e que saísse de Abimeleque contra os siquemitas? Observa bem que agora, depois de pintar todo esse quadro, tá? Esse quadro, ele vai dizer aqui a conclusão. Para que isso? Por que isso? A oliveira, a figueira, a videira rejeitaram. Com toda a qualidade, rejeitaram. O mal, espinheiro, agora é eleito. Foi escolhido, houve então esta aceitação. E agora, o que acontece? Ele vai para o campo, sai do campo conotativo e vai para o campo denotativo. Sai da figura de linguagem e vai para a linguagem. O que eu quero dizer com isso? É como Jesus, né? O semeador saiu a semear, e vai fazendo coloca aquelas parábolas, depois no final, olha, é assim, 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 assim. Aí quando você pega a interpretação, era isso que ele queria dizer. Aí Jotão vem, será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? 16 ao 20. Olha, aqui para quem estava voando, né? O que esse indivíduo está querendo dizer? Né? Por que não, se tu tens alguma coisa a dizer, diz-o abertamente. O Jotão está aqui, né? Ele sai agora e volta aqui para o que ele quer dizer. Foram justos com Jerubaal e sua família como ele merecia? Essas são perguntas retóricas. Todo mundo sabe as respostas. Vem um parênteses. Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, da concubina, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês, de fato, aí vem agora a consequência que ele vai colocar no ar. É igual, ele está lá no monte, aqui vai sair ou bênção para vocês, ou daqui mesmo vai sair ou maldição para vocês. No monte de Gerizim. O monte de Gerizim aqui é bem sintomático. Foi o monte onde as bênçãos seriam pronunciadas. Então ele vai fazer o primeiro lado da questão. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal, ou com bondade, e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegrem-se ele com vocês. Que vocês tenham sucesso, que haja bênção sobre vocês, maravilha, que Deus abençoe vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Ou seja, vocês vão se destruir mutuamente se vocês não agiram corretamente com meu pai Jerubaal. Isso é uma profecia, gente. Isso aqui é uma profecia. Pegaram bem? O que vai acontecer? Qual é o final da história sem você ler? Eles agiram? Não. Corretamente? Não. Abimeleque deveria ter sido escolhido para ser rei? Não. Foram bondosos com a casa de Jerusalém, matando os 70 irmãos? Então, o que vai acontecer? Vai
sair fogo de Abimeleque que vai consumir os cidadãos, os lords aqui, os baaleis aqui de Siquém e de Bet-Milo, e que vai sair também fogo de Siquém e de Bet-Milo para consumir Abimeleque. Ou seja, eles vão entrar num processo de destruição mútua. É a profecia de Jotão. Jotão, então, próxima pergunta, sai de cena. Não se ouve mais falar nele até o final da narrativa. Pergunta de número 5. Onde Jotão foi se esconder? Quanto tempo Abimeleque ficou como rei de Israel? E o que Deus enviou entre ele e os cidadãos de Siquém? Os versículos 21 a 25. Depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando longe de seu irmão Abimeleque. Então ele sumiu, foi exilado, né? Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel. Versos aqui até o 25. Vou deixar o texto hebraico aqui. Fazia 3 anos que Abimeleque aqui o verbo, aqui está no vaiassar, né, que é o verbo governar. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Então esse Ruach Ra aqui, que é um espírito mau aqui, quando se fala bem, ele criou uma situação de animosidade entre eles. Deus vai intervir na história e começa a criar, né? É a faísquinha para queimar o espinheiro, que o espinheiro, por sua vez, vai queimar tudo. Soltou lá no meio, lá uma faísquinha. Tá? Então, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Lembra que o espinheiro prometeu: fica debaixo das minhas asas, ou então é um regime totalitário. Vocês observam que isso aqui é um regime totalitário, né? E está dizendo para Israel o quê? É isso que vocês querem lá no futuro de vocês? Infelizmente vai acontecer isso lá na frente, quando os reis surgirem, porque os reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor vão ser exatamente aqui da linhagem do Abimeleque, vão agir exatamente assim. E alguns reis, segundo o coração de Deus, vão agir de um modo totalmente diferente, vão procurar, né, dentro do possível, se alinhar a Deuteronômio 17. E aí então, isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Ué, então o sangue não precisa cair no chão, não, né? A retribuição é certa. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então aqui o autor já começa a fazer o quê? O autor já começa a dar a teologia da história, né? Quem que criou essa animosidade? Quem que criou essa situação? Diz o próprio Deus. O próprio Deus. Ele tem os seus agentes aqui e cria essa situação. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passavam por ali, e Abimeleque foi informado disso. Então esses indivíduos que estavam lá e começavam a fazer emboscada, o que acontece com o comércio? Então chegam lá, as pessoas vão fazer um comércio lá em Israel, aí vai e compra. De repente, tudo que, você sabe, tudo que era comprado tinha aquela porção que vai lá para o rei. Tá? Lembra como é que funciona a coisa? Vai para o rei. Aí o que ocorre? Quando começa a agir traiçoeiramente, o pessoal vem, aí vai e é assaltado. O que vai acontecer com Abimeleque? Vai ser prejudicado. Não é? Ele vai ser prejudicado, ele é informado, então já tem uma razão para poder começar
a agir. Né? E tudo Deus criando a situação para que isso aconteça. Para que haja a punição, e vai acontecer entre eles mesmos. Vem o fanfarrão aí na história. O oportunista. Né? Sempre tem também, em política é assim, né? Tem aquele indivíduo, mas tem sempre um oportunista, que tenta tirar proveito, né, da melhor forma possível da situação. A próxima pergunta. Pergunta número 6. O que o homem chamado Gaal e seus irmãos fizeram nas vinhas de Siquém e na casa de seu Deus, e a quem eles amaldiçoaram? Versículos 26 ao 31. E aí nós vamos ler para poder ver a história toda, o que acontece. Vamos ler na sequência. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram a Abimeleque. Amaldiçoaram o rei deles. Tá? Observa bem que o Gaal aqui é aquele indivíduo que está querendo, obviamente, está ambicionando o lugar do Abimeleque. Então, o Abimeleque mora distante, está lá na capital, está em Brasília. Está lá. E ele está ali, no Rio de Janeiro, ali só, né, mais próximo do povo. Lembra que essa mesma estratégia depois é usada pelo Absalão? O rei não tem tempo para vocês, não. Eu que estou aqui perto, eu que não. Né? É a mesma estratégia. Aqui o Gaal aproveita e está ali junto com o povo. Né? Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebul, seu representante? Então tinha um prefeito lá, que era o Zebul, que era o líder, que ficava ali tomando conta de Siquém, era o responsável, a mando de Abimeleque. Abimeleque está lá na capital, está longe, está distante. Sirvam aos homens de Amor, pai de Siquém, lembrando lá de trás, né, da origem dos siquemitas. Por que servir a Abimeleque? Se eu tivesse esse povo sob o meu comando. Já está se promovendo. Não, é político mesmo, né? É assim mesmo. Assim mesmo. Se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Observe, eles estão criando. E esta circunstância é o próprio Deus que está criando. Tem que ter os agentes. E esses agentes estão ali para cumprir esse papel. Para poder estourar a situação e ir para o espaço. Eu ia falar uma palavra proibida aqui, né? Explodir, aí já viu, né? O YouTube vai lá e veta o seu vídeo. Quando Zebul, governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, está na festa lá, está sabendo o que está acontecendo? Tem uma festa lá que eles estão se alegrando lá na casa do Baal Berite, lá, tem vinho, o negócio está bom lá. Ele vai lá, ouve isso aí, ele é o representante do Abimeleque. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Por quê? Porque se Abimeleque cai Zebul. Ele é o prefeito. O Abimeleque é o governador, é o rei ali, então ele tem o seu prejuízo. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: olha, Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite você e seus homens e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. Conselhozinho assim, básico, né? Básico, para resolver a situação. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém.
em 4 companhias. Então dividiram as companhias em 4 ali e ficaram, né? Fecha norte, sul, leste, oeste, não tem para onde eles escaparem. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e os seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: você está confundindo as sombras dos montes com homens? Zebul bem sabia, né? Bem sabia. Isso aqui é um ambiente de cobras e lagartos, né? Zebul bem sabia o que estava acontecendo, que era Abimeleque que já estava se estruturando para poder fazer a emboscada para pegar esse pessoal aqui, inclusive esse que está falando aí, que é o Gaal. Mas Gaal tornou a falhar: veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: quem é Abimeleque, para que o servamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Aí o Zebul falou: é ele mesmo que está aí, agora vai lá. Você não é o... não fez aí, encheu de pombo, falou? Não, vai lá agora, luta contra eles. Então Gaal conduziu fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Olha o espinheiro lançando fogo em Siquém e a profecia, parábola profética de Jotão se cumprindo. Tá? E quem é o causador, o catalisador? Quem é que cria o ambiente? O Senhor. Percebe? Para eles pagarem pelos pecados deles. Abimeleque permaneceu em Arumá e Zebul expulsou Gaal de seus parentes de Siquém. Então aí o prefeito pegou e deu a demandada e foi todo mundo embora. Saiu de lá da cidade. E ele fica mais distante ainda. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos. E Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e o atacou. Abimeleque e suas tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então suas companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. Olha o espinheiro. Olha o espinheiro agindo. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Olha o espinheiro, o sangue dos 70 clamando até os céus, e os céus dando a resposta. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ou seja, é praticamente o fim. Aí não tem mais nada aí para poder colocar dentro dessa cidade. Ela está totalmente desolada. O comentário Cultura Cristã aqui faz versículo 47. O verso 45. Tem uma nota aqui, deixa eu ver. Aqui.
Aqui. Abimeleque bloqueou o portão da cidade com uma unidade, isolando assim os siquemitas que se encontravam no campo. Entrementes, as outras duas unidades atacaram o povo no campo. Abimeleque invadiu a cidade, matou seus habitantes e espalhou sal em seus campos. No versículo 45, a cidade se refere provavelmente à parte baixa da cidade, que se distinguia da fortaleza. Aí Soguim aqui prefere ver a torre de Siquém como a unidade distinta fora da cidade de Siquém, com administração autônoma e seu próprio templo. Este ato de espalhar sal, este último ato, era provavelmente simbólico e foi executado em conjunto com uma maldição de infertilidade. Então, é para determinar que dali não nasceria mais nada e essa cidade estaria totalmente destruída. Deuteronômio 29, 23, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então, esse simbolismo aí é exatamente para que se torne uma cidade totalmente infértil e amaldiçoada. Ok, vamos aqui mais à frente. Para chegarmos à próxima pergunta. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berit. El-Berit é uma mesma nomenclatura para o Baal-Berit. Aqui agora o termo El é o termo de Deus. El-Berit, casa de El-Berit. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, eles e todos os seus homens subiram o monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então ele vai aqui e ele monta aqui uma estratégia. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram a Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém. Era uma torre que era um lugar mais separado, autônomo lá, e também cerca de 1000 homens e mulheres. Eles mataram. A próxima pergunta. O que havia no meio da cidade de Tebes, onde os homens, mulheres e crianças se esconderam, e o que uma mulher lançou na cabeça de Abimeleque? A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Então tinha uma fortaleza, e essa fortaleza ali, o pessoal se trancou lá e se escondeu. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Então, eles foram lá para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, aí agora observem bem, o espinheiro está queimando tudo. E agora vejam que vem dos queimados aqui, dos que estão fugindo aqui para esse indivíduo. Uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Lembra de Jael e Císera?
Só que o que vocês observam aqui é uma diferença. O inimigo aqui é interno do próprio povo de Israel. Císera era externo. Ele não é juiz para julgar o povo. Ele é um opressor interno levantado para, não para governar, mas para punir o povo. Pegaram a diferença aqui? E quando esse indivíduo, no auge na sua intrepidez, né? No auge, né? Agora eu vou acabar mesmo com esse pessoal todo, Deus deu um basta. Aí, outro agente, vem uma mulher, cujo nome a gente nem sabe, né? Vai lá de cima, né? Teve a percepção, está na mira, bum, bah, arrebentou lá com o crânio dele. E ele então, próxima pergunta e a última. O que Abimeleque mandou o moço fazer? O que ele temia que o povo dissesse sobre ele? E qual a verdadeira causa desse acontecimento tão ruim? Agora vem, você observa que no meio ali tem a profecia de Jotão, tá? Mais à frente tem aquele momento em que o narrador nos mostra que Deus enviou um espírito, tá? Enviou um espírito mal para poder, né, criar essa animosidade, esse problema, esse conflito entre eles, para que eles se destruíssem e fossem punidos pelo crime que fizeram com os 70 irmãos de Jotão. E agora, no finalzinho, você vai ver declaradamente a teologia da história. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Todo mundo Deus deixou escrito para todo mundo saber o que aconteceu. Todo judeu que leu esse livro, todos nós que lemos esse livro, sabemos de fato qual foi a causa da morte dele. Não adianta nem agora chegar e dizer que foi uma espada que matou, né? Não, porque era uma vergonha das piores. É um indivíduo que é o capitão do exército, morrer fora da batalha, né? E morrer pelas mãos de uma mulher, né? Então Deus ainda dá a ele uma morte humilhante, para puni-lo do que ele fez. Ele mata os irmãos sobre uma pedra e uma pedra vem e o mata. Deu para perceber? A história, bem contada, o narrador está de parabéns, viu? Narra muito bem a história. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Daí você observa bem que os israelitas, de modo geral, estavam nesse domínio, eles estavam dominados. Não se sabe se o reino, entre aspas, de Abimeleque se estendeu para todas as tribos, de norte a sul, leste a oeste, né? Mas pelo menos nesse ambiente aqui que é tomado para poder ser o cenário onde ele teve a atuação, essas coisas aconteceram. Aí nós vamos ver que aqui no final esse povo era simplesmente o representante dos israelitas que estavam sob o governo do espinheiro, né? Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Isso significa soberania de Deus, retribuição. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Assim, aí veio a narrador conclui, assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Entenderam toda a história? Muito interessante, né? Um capítulo que praticamente, né, passa na Bíblia assim, quando a gente senta para analisar e estudar, né, a gente vê coisas que não vimos, né, outrora, com essa clareza e com esses detalhes.
De um modo geral, o que a gente vai perceber que é a soberania de Deus. Deus está no controle da história. Ele não perde o controle das histórias. E às vezes parece que o indivíduo está solto, todo poderoso e tudo mais. De repente Deus cria uma circunstância e elimina esse indivíduo, né? E eles pagam pelos crimes que eles cometeram. Que isso aconteça no Brasil, viu? Que o que tem de gente lá com dívida acumulada, que Deus cobre logo. Porque, vou te dizer, botar mais um espinheiro lá na frente do Brasil arruína com o país. Tem um espinheiro lá que está se querendo de toda forma assumir o domínio do país. Já imaginou o que acontece? Que por amor à igreja, que o Senhor não permita que isso aconteça, né? E aí, ele está lá no trono, sabendo de tudo, está tudo no controle dele. Ele tem um jeito de agir, ele sabe como é que faz. A gente não precisa nem dar ideia para ele, não, que ele sabe como é que faz. Ele cria, né? Esse espírito está aí à disposição dele para ele poder agir e resolver todo e qualquer problema. Deus tem misericórdia do Brasil, né? Os dois espíritos, É. um para advertência e o outro para execução. E os dois nasceram no coração do homem. O que me chamou a atenção nessa lição foi exatamente isso. É que no coração de Jotão veio o sentimento para ele chamar o povo e abrir os olhos dele. Uhum. E no coração dos outros, do Gaal lá, ele veio no coração dele aquela coisa mal, mas que tinha um agente por trás. Exatamente. Todos os dois casos tinham um agente que era Deus. Então, aí que tá. Então é importante, né, de tudo isso nós vemos a soberania de Deus, né? A providência de Deus. Deus está no controle de tudo, sabe coordenar a história e as coisas que acontecem e nós temos notícia e as que nós não temos, nós sabemos muito bem que tudo tem um momento em que Deus age e tem um momento em que Deus dá um basta, né? Coisas que já aconteceram na história aí, a gente viu o nazismo, como é que foi terrível, né? Mas teve um momento da hora do basta. E assim nós vamos vendo que essas plantações que são feitas, elas têm o tempo da colheita. Eu fico imaginando a colheita dos Estados Unidos da América do Norte. Estão aí brigando porque querem abortar de todo jeito. 50 anos que vigorou esse aborto à vontade aqui nos Estados Unidos, quantos milhões de bebês assassinados foram nesse país? E o sangue está clamando. Vai chegar uma hora de Deus cobrar. Vocês imaginem o que vem aí. Ele tem a maneira de cobrar. Tem os agentes dele para cobrar, né? Tem os agentes dele para cobrar. Mas nós não temos o que temer. Esse sangue não vai cair sobre nós. Graças a Deus, nossas mãos estão limpas diante do nosso Deus e nós temos aquela promessa de todos os males que atingirem aquela nação, nenhum atingirá os meus servos. Então nós estamos cobertos e recebemos e tomamos Deus pela sua palavra, né? Veio aí o Covid, quantos que levou? Nós estamos aí. Deus nos protegeu e nos guardou. Promessa e cumprimento da promessa. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos ter aprendido muita coisa aqui e longe de nós ter um coração como esse de Abimeleque, viu? É uma figura que tomou aí 57 versículos da Bíblia, mas é uma história que tem a nos ensinar, né? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Vamos ao nosso almoço. שופטים, פרק ט'. וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו, וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמור. דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם? המשול בכם 70 איש, כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד. וזכרתם, כי עצמכם ובשרכם אני. וידברו אחי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה, וית ליבם אחרי אבימלך, כי אמרו, אחינו הוא. ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית,
ויזכור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים, וילכו אחריו. ויבוא בית אביו עופרתה, ויהרוג את אחיו בני ירובעל, 70 איש על אבן אחת. ויוותר יותם בן ירובעל הקטון, כי נחבא. ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו, וילכו וימליכו את אבימלך למלך, עם אלון מוצב אשר בשכם. ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים, וישא קולו ויקרא ויאמר להם, שמעו אלי בעלי שכם, וישמע עליכם אלוהים. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך. ויאמרו לזית, מולכה עלינו. ויאמר להם הזית, החודלתי את דשני, אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לתאנה, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם התאנה, החודלתי את מותקי ואת תנובתי הטובה, והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לגפן, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם הגפן, החודלתי את תירושי, המשמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו כל העצים אל האטד, לך אתה מלוך עלינו. ויאמר האטד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו וצילי, ואם אין, תצא אש מן האטד, ותאכל את ארזי הלבנון. ועתה, אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבימלך, ואם טובה עשיתם עם ירובעל ועם ביתו, ואם כגמול ידיו עשיתם לו, אשר נלחם אבי עליכם, וישלך את נפשו מנגד, ויצל אתכם מיד מדיין. ואתם קמתם על בית אבי היום, ותהרגו את בניו, 70 איש על אבן אחת. ותמליכו את אבימלך בן אמתו על בעלי שכם, כי אחיכם הוא. ואם באמת ובתמים עשיתם עם ירובעל ועם ביתו היום הזה, שמחו באבימלך וישמח גם הוא בכם. ואם אין, תצא אש מאבימלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש מבעלי שכם ומבית מילו ותאכל את אבימלך. וינוס יותם ויברח וילך בארה, וישב שם מפני אבימלך אחיו. ויסר אבימלך על ישראל 3 שנים. וישלח אלוהים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם. ויבגדו בעלי שכם באבימלך. לבוא חמס 70 בני ירובעל, ודמם לסום על אבימלך אחיהם, אשר הרג אותם, ועל בעלי שכם, אשר חזקו את ידיו להרוג את אחיו. וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי ההרים, ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך, ויוגד לאבימלך. ויבוא געל בן עבד ואחיו, ויעברו בשכם, ויבטחו בו בעלי שכם. ויצאו השדה, ויבצרו את כרמיהם, וידרכו ויעשו הילולים. ויבואו בית אלוהיהם, ויאכלו וישתו, ויקללו את אבימלך. ויאמר געל בן עבד, מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו? הלא בן ירובעל וזבול פקידו. עבדו את אנשי חמור, אבי שכם. ומדוע נעבדנו אנחנו? ומי ייתן את העם הזה בידי, ואסירה את אבימלך? ויאמר לאבימלך, רבה צבאך וצע. וישמע זבול שר העיר את דברי געל בן עבד, וייחר אפו. וישלח מלאכים אל אבימלך בתורמה, לאמור, הנה געל בן עבד ואחיו באים שכמה, והינם צרים את העיר עליך. ועתה קום לילה, אתה והעם אשר איתך, וארוב בשדה. והיה בבוקר כזרוח השמש תשכין, ופשטת על העיר, והנה הוא והעם אשר איתו יוצאים אליך, ועשית לו כאשר תמצא ידיך. ויקום אבימלך וכל העם אשר עמו לילה, ויערבו על שכם 4 ראשים. ויצא געל בן עבד, ויעמוד פתח שער העיר.
ויקום אבימלך והעם אשר איתו מן המערב. וירא געל את העם, ויאמר אל זבול, הנה עם יורד מראשי ההרים. ויאמר אליו זבול, אצל ההרים אתה רואה כאנשים. ויוסף עוד געל לדבר, ויאמר, הנה עם יורדים מעם טבור הארץ, וראש אחד בא מדרך אלון מעוננים. ויאמר אליו זבול, איה אפוא פיך, אשר תאמר, מי אבימלך כי נעבדנו? הלא זה העם אשר מאסת בו? צא נא אתה והילחם בו. ויצא געל לפני בעלי שכם, וילחם באבימלך. וירדפהו אבימלך, וינוס מפניו, ויפלו חללים רבים עד פתח השער. וישב אבימלך ברומה, ויגרש זבול את געל ואת אחיו משבט בשכם. ויהי ממחרת, ויצא העם השדה, ויגידו לאבימלך. ויקח את העם, ויחצם ל3 ראשים, ויערוב בשדה. וירא, והנה העם יוצא מן העיר, ויקום עליהם, ויקם. ואבימלך והראשים אשר עמו פשטו ויעמדו פתח שער העיר, ושני הראשים פשטו על כל אשר בשדה, ויקום. ואבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא, וילכוד את העיר ואת העם אשר בה הרג, ויתוץ את העיר ויזרעיה מלח. וישמעו כל בעלי מגדל שכם, ויבואו אל צריח, בית אל ברית. ויוגד לאבימלך כי התקבצו כל בעלי מגדל שכם. ויעל אבימלך הר צלמון, הוא וכל העם אשר איתו. ויקח אבימלך את הקרדומות בידו, ויכרות סוחת עצים, ויסעיה, וישם על שכמו, ויאמר אל העם אשר עמו, מה ראיתם עשיתי? מהרו, עשו כמוני. ויכרתו גם כל העם איש סוחו, וילכו אחרי אבימלך, וישימו על הצריח, ויציתו עליהם את הצריח באש, וימותו גם כל אנשי מגדל שכם, 1,000 איש ואישה. וילך אבימלך אל תבץ, וייחן בתבץ, וילכדה. ומגדל עוז היה בתוך העיר, וינוסו שמה כל האנשים והנשים, וכל בעלי העיר, ויסגרו באדם, ויעלו על גג המגדל. ויבוא אבימלך עד המגדל, וילחם בו, ויגש עד פתח המגדל, לשורפו באש. ותשלך אישה אחת פלח רכב על ראש אבימלך, ותריץ את גולגולתו. ויקרא מהרה אל הנער נוסך אליו, ויאמר לו, שלוף חרבך ומוטטני, פן יאמרו לי, אישה הרגתו. וידקרהו נערו, וימות. ויראו איש ישראל כי מת אבימלך, וילכו איש למקומו. וישב אלוהים את רעת אבימלך, אשר עשה לאביו, להרוג את 70 אחיו. ואת כל רעת אנשי שכם השיב אלוהים בראשם, ותבוא עליהם קללת יותם בן ירובעל.